A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em 1 Pedro, no capítulo 4. Vamos à leitura. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Versículo 2: Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está falando aqui no versículo 1 e no versículo 2 que Jesus Cristo morreu por nós estando na qualidade de ser humano. Na qualidade de carne, ele já morreu. Então Pedro está dizendo assim: se Jesus veio em carne e padeceu por nós, armem-se com o seguinte pensamento. Ele está falando que esse pensamento é um armamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, Jesus Cristo sofreu na carne, mas agora ele já partiu para estar para sempre com Deus, e agora o pecado, que é aquela inclinação para fazer o que não agrada a Deus, já não pode mais atacar a Cristo, uma vez que agora ele já padeceu, e já morreu. Então, Pedro está dizendo assim: saber que Jesus veio em carne e que ele já morreu, e quando ele morreu foi para o céu, e lá já não existe mais a chance do pecado tocar em Jesus para fazer com que ele não herde o reino de Deus. Quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue vencer o pecado enquanto nós estamos aqui vivendo, porque nós, quando olhamos para Cristo, que já padeceu por nós e já está com Deus, ele já cessou do pecado, o pecado não pode mais tocá-lo. E aí Pedro fala: pensar dessa forma é uma arma contra o pecado. Por quê? No versículo 2 ele explica: para que no tempo que vos resta na carne, quando você pensa que Jesus, quando morreu, venceu definitivamente o pecado, porque o pecado cessa. Depois que você morre, você não faz mais nada. Então, se você consegue morrer estando com Deus, você vai estar para sempre com Deus, e o pecado nunca mais vai poder tocá-lo, vai poder tocar em você, em razão de que você, depois de morto, cessou do pecado, assim como Cristo. E é isso que Pedro está falando, que armai-vos desse pensamento. Jesus derrotou o pecado, ele viveu fazendo a vontade de Deus, e quando agora que ele já morreu, ele triunfou para sempre sobre o pecado. Então, pensando assim, enquanto eu estiver vivo, eu vou, na minha vida, dizer: eu não vou viver segundo os desejos da minha carne, segundo as concupiscências, os desejos da carne, mas eu vou viver segundo a vontade de Deus. Ter esse pensamento nos faz viver na vontade de Deus. Versículo 3: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Versículo 4: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós.
Então, nesses versículos 3 e 4, Pedro está dizendo: no tempo passado, muitos andavam como os gentios, andavam em dissoluções, ou seja, em guerras, contendas, conflitos, concupiscências. Concupiscência é o desejo da carne, o desejo de fazer as vontades da carne. Mas a concupiscência, ela também pode se mostrar pela forma como você olha para as pessoas. Pode se manifestar nos lugares em que você vai. Quando você se prepara para ir a um lugar que você sabe que não agrada a Deus, você está praticando a concupiscência, está pensando juntamente com o pecado. Que concupiscência, com, o prefixo com significa junto. Piscência está relacionada a pecado. Concupiscência significa pensar conforme a coisa errada. Pensar conforme o que não agrada a Deus. Aí ele fala de borracheiras. Essa palavra é uma palavra... E a palavra borracheiras, tem algumas versões que usam borrachices, significa coisa mal feita. Significa também fazer aquilo que é ruim. E aí ele fala glutonarias, comer em excesso, bebedices, usar bebidas alcoólicas, abomináveis idolatrias. Idolatrias é ter um ídolo, adorar a alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Versículo 4. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então Pedro aqui está falando que no tempo passado nós andávamos nas vontades dos gentios, andando em dissolução, concupiscência, borracheira, ou seja, contendas, desejando o pecado, fazendo coisas mal feitas, comendo em excesso e de maneira inadequada, se embriagando e adorando a outros deuses. Quando ele fala idolatrias, adorar outros deuses pode ser adorar o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. Porque tem pessoas que colocam o cônjuge ou o filho no céu e aí Deus fica na terra. Primeiro vem essas pessoas e depois Deus. Isso também é uma idolatria. Tem outras pessoas que praticam a egolatria. Primeiramente, eu adoro a mim mesmo. Então, essas são as atividades que as pessoas do mundo fazem. E as pessoas do mundo, de acordo com o versículo 4, Pedro está falando, acham estranho que os cristãos não correm a mesma corrida que eles correm. O mesmo desenfreamento de dissolução, ou seja, eles não têm freio. Desenfreamento significa eles não têm freio em relação à dissolução. Eles entram em todo tipo de conflito, contenda, guerra, fazer as coisas mal feitas, beberem em excesso, comerem em excesso de maneira incorreta, a ponto de ficarem com problemas de saúde. E quando alguém não faz o que eles fazem, eles blasfemam de vós. Versículo 5, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pedro fala, essas pessoas vão ser julgadas por Deus, no momento certo. Versículo 6, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aqui nós já comentamos
quando no vídeo que comentamos o capítulo 3, que Jesus não desceu para pregar aos mortos, mas que mortos que estão referidos no capítulo 3, aqui ó, 1 Pedro capítulo 3, nós vemos aqui no versículo 19, que está escrito aqui, que Cristo, no qual e pregou aos espíritos em prisão. Quando nós lemos o texto do versículo 18, do versículo 19 do capítulo 3, nós ficamos com a impressão de que Jesus foi e pregou para aqueles que haviam nascido desde a época de Adão até o momento em que Jesus morreu. E tem algumas pessoas que defendem essa teoria, com base no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, e com base nesse versículo que nós lemos aqui do capítulo 4, que é o versículo 6, quando ele fala, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Veja que o texto não está se referindo ao fato de Jesus ter pregado para os mortos, mas esse texto está se referindo, quando ele fala o evangelho foi pregado o evangelho também aos mortos, ele está querendo dizer que o evangelho é pregado para todas as pessoas. As pessoas que recebem o evangelho passam a ter vida espiritual em Cristo. As pessoas que ouvem a pregação da palavra e não aceitam Jesus, elas continuam mortas espiritualmente. E no versículo 6, Pedro está dizendo que foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Em outras palavras, Pedro está falando de mortos, que são aquelas pessoas que não recebem o evangelho. Pedro não está falando a respeito dos mortos físicos, daquele que de fato morre, mas Pedro está falando, o evangelho é pregado para todas as pessoas, inclusive para os mortos, que são aqueles que serão julgados segundo a carne. Mas não vivem segundo a vontade de Deus. Agora vem o versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aqui, Pedro não está falando a respeito dos pecados da pessoa que manifesta o amor. Pedro está falando aqui a respeito do amor recíproco, em que uma pessoa vai até um local. Veja que o texto diz assim: mas vivessem segundo Deus em espírito. Viver. Quando nós gravamos o capítulo 3, nós mencionamos que espírito, com letra minúscula, se refere à nossa vida. Nós dissemos aqui, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos,
para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse texto diz que Jesus Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, que ele é o justo que morreu pelos injustos, e ele morreu com um propósito, para levar-nos a Deus. Quando aceitamos a Jesus, podemos chegar até Deus. Aí depois, na segunda parte do versículo 18 do capítulo 3, está escrito assim: mortificado na verdade na carne, ou seja, ele foi morto enquanto estava na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, mas ele recebeu a vida pelo Espírito Santo, por isso aqui letra maiúscula. Versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, estando com o Espírito Santo, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí o versículo 20, os quais em outro tempo foram rebeldes. Espíritos em prisão são pessoas vivas que estão acorrentadas, estão em prisão, porque não conseguem abandonar o pecado. Elas vivem no pecado, elas não conseguem se libertar do pecado. E essas pessoas algumas dessas pessoas, Jesus liberta do pecado. Mas essas pessoas, elas o quê? Eram pessoas, espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, que antes de aceitarem a Jesus eram pessoas rebeldes, ou seja, eram contra a palavra de Deus. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. O que Pedro está dizendo aqui é que Jesus pregou a palavra para os espíritos em prisão, para pessoas que estavam presas e que antes de terem sido libertas eram rebeldes, ou seja, não adoravam a Deus. Nessa parte final do versículo 20, quando fala assim, quando a longanimidade, longo ânimo, longanimidade, a paciência de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Pedro está falando aqui a respeito de Jesus na época de Noé. É como se Pedro estivesse dizendo que quando Noé estava construindo a arca e dizendo para as pessoas que haveria um dilúvio, porque no tempo de Noé ainda não havia chovido sobre a terra, as pessoas zombavam de Noé, dizendo que ele era um louco, porque nunca havia chovido. Mas na verdade, quando Noé estava pregando para os espíritos rebeldes, quem estava usando Noé para pregar a palavra de Deus, dizendo que Jesus estava por vir, ou seja, dizendo que haveria um dilúvio, foi o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo já estava anunciando a palavra de Deus desde o tempo de Noé. Então, voltando para 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, é por isso que fala aqui o texto, ele foi que Jesus, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos.
para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne. Veja que ele está falando, é por isso que nós pregamos o evangelho mesmo para as pessoas que não aceitam a Jesus, que ficam como mortos, para que na verdade eles sejam julgados segundo os homens, sejam julgados aqui na terra, na carne, mas vivam segundo Deus em espírito. Nós pregamos para as pessoas que são mortas espiritualmente com o propósito de que elas sejam julgadas na terra pelos homens. Ou seja, os homens vão olhar para eles, assim como olham para nós, que somos cristãos, apontando o dedo para nós e nos julgando em razão de sermos cristãos. O povo do mundo aponta o dedo para os cristãos e diz que os cristãos são tolos, anunciam uma palavra que não tem sentido e condenam demais o pecado, quando na verdade não existe nada de pecado. Nós pregamos o evangelho para os mortos, ou seja, para os que não estão vivos espiritualmente, para que na verdade eles sejam julgados pelos homens, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne. O julgamento é esse: a blasfêmia, a ridicularização, a humilhação pelo fato de serem cristãos, mas vivessem segundo Deus em espírito. É para isso que nós pregamos, para que as pessoas sejam criticadas, mas sejam alcançadas para Deus. Versículo 7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Pedro está dizendo assim, já está próximo o fim de tudo. Veja que os discípulos pregavam a palavra de Deus logo após a morte de Cristo, e eles pregavam como se Jesus pudesse voltar para levá-los ao céu a qualquer momento. Eles levaram muito a sério as palavras de Jesus a respeito da sua volta. Eles pregavam a palavra de maneira incessante e levavam em consideração que Jesus poderia vir nos anos seguintes, como ele havia prometido. É por essa razão que ele fala para as pessoas de todas as regiões da Bitínia, da Ásia, do Ponto, da Galácia e da Capadócia, sobre a proximidade do fim. Como que nós sabemos que ele está falando para essas pessoas? No capítulo 1, ele fala no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Já comentamos esse versículo quando meditamos em 1 Pedro capítulo 1, como está no canto superior direito, no I, aqui do vídeo. Ele prega para essas pessoas dessas regiões e avisa eles, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mais uma vez, Pedro fala sobre ter amor para com os outros. Nós vemos que em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, no mesmo versículo, no capítulo 3, ele já tinha falado a respeito da necessidade de termos o amor uns para com os outros. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Versículo 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Veja que nos versículos 8 e 9, no versículo 8 especialmente, Pedro fala sobre ter compaixão, sobre ser compassivo.
sobre amar os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, sendo misericordiosos e afáveis, cheios de amor. No versículo 8 do capítulo 4, ele fala mais uma vez sobre ter sobretudo, ou seja, sobre todas as coisas, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando Pedro fala nessa parte B, que o amor cobrirá a multidão de pecados, Pedro não está falando que a pessoa que tem amor vai ter os seus próprios pecados perdoados por Deus. Pedro está dizendo que quando nós amamos profundamente, nós perdoamos todos os pecados que as pessoas praticam contra nós. É isso que ele está dizendo. Tenham ardente amor uns para com os outros, porque, ou seja, amem ardentemente uns aos outros, porque, tendo amor, vocês vão perdoar os outros. Vocês vão sempre manter o relacionamento com os outros. Vocês não vão se esquecer dos outros, porque mesmo quando os outros fizerem uma multidão de pecados contra você, você vai perdoar esses pecados dessa pessoa, porque você está cheio de amor. Versículo 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, se você tem um dom espiritual, ou uma capacidade, uma habilidade de louvar a Deus, de tocar um instrumento musical com muita destreza, de ler a palavra de Deus e entendê-la de uma maneira que as pessoas consigam entender também. Você deve usar o teu dom e administrar esse dom da forma como recebeu de Deus, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o que é despenseiro? É aquele que guarda uma despensa. O que tem em uma despensa? Alimentos. Para que servem os alimentos? Para dar de comer para as pessoas, para o próprio dono da despensa também. Mas aqui Pedro está usando essa comparação do despenseiro, aquele que guarda a despensa, dizendo que nós, quando recebemos os dons de Deus, as nossas habilidades, essas habilidades podem alimentar as necessidades espirituais das outras pessoas. Muitas vezes até mesmo as necessidades físicas das outras pessoas. Quando recebemos uma boa posição financeira, temos riquezas suficientes para podermos doar o alimento para uma família que está em uma situação de desemprego involuntário. A pessoa é trabalhadora, é dedicada, mas perdeu o trabalho naqueles momentos e precisa receber uma bênção de alguém para poder alimentar a sua família. Aqueles que receberam riquezas financeiras de Deus são despenseiros, eles têm na sua despensa o dom de terem a prosperidade e a riqueza que podem usar para abençoar uma família. Então, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros, como boas pessoas que guardam a despensa de Deus, da multiforme graça de Deus, a forma pela qual a graça de Deus se manifesta não é apenas de uma forma, mas é multiforme. Como nós demos esse exemplo daquele que recebeu bastantes riquezas e pode fazer doações para aqueles que estão necessitados, assim também Deus pode usar uma pessoa que tenha a capacidade de louvar muito bem a Deus para cantar um hino
em uma reunião para cantar um hino para uma pessoa doente, e ouvir aquela pessoa cantando aquele hino pode restaurar a alegria da pessoa. Uma pessoa pode também ter uma capacidade de prestar um serviço social, ou ler um texto ou uma história para uma pessoa que está hospitalizada, para uma criança, para uma pessoa que não saiba ler. E tudo isso são formas de a graça de Deus se manifestar em favor das pessoas. E cada um de nós tem um dom de Deus, e nós devemos administrar os dons como recebemos, como bons despenseiros, como boas pessoas que guardam a despensa, ou seja, que guardam os dons, os alimentos espirituais, também os alimentos físicos com os quais nós podemos abençoar aqueles que precisam da graça de Deus. E os despenseiros, que são todas as pessoas que seguem o reino de Deus, têm múltiplas formas. Por isso que ele fala que a graça de Deus é multiforme, porque existem muitas formas de Deus revelar a graça dele na vida das pessoas. Porque nós que somos filhos de Deus temos cada um de nós um dom diferente. Levando em consideração que todos nós formamos o corpo de Cristo e que o corpo de Cristo é um só, nós podemos dizer que a graça de Deus que se manifesta pelo corpo de Cristo, que é a igreja, se manifesta de várias maneiras, de várias formas. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pedro está dizendo aqui, tudo que vocês estiverem fazendo, façam para a glória de Deus. Quando vocês estiverem falando, pensem no que vocês falam. Não falem mal de ninguém, usem as palavras apenas para edificação das pessoas, usem as palavras para trazer algo que seja produtivo. Administre. Se vocês administram alguma coisa, administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, falem e administrem tudo para a glória de Deus, para que ele seja glorificado por Jesus, que tem todo o poder. Versículo 12, Pedro começa, veja que do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 4, Pedro está falando para a igreja levar em consideração que Jesus já havia morrido e que agora nós devemos levar em consideração isso como uma arma. Lembrando que se Jesus morreu e agora está com Deus para sempre, nós também vamos um dia morrer. Então devemos viver a nossa vida aqui na terra para Deus, abandonando o pecado. Abandonando o pecado e lembrando no versículo 7 que o fim está próximo. Versículo 8, 9 e 10, dizendo que nós temos que ter o amor para com os outros, devemos ser hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações, ou seja, devemos receber bem as pessoas que Deus coloca no nosso caminho e devemos administrar os dons que temos, falando e administrando tudo para a glória de Deus. E aí ele encerra a primeira parte do capítulo 4. A partir do versículo 12, Pedro vai falar que o cristão passa por provas, e isso é uma coisa normal. Veja o que ele diz a partir do versículo 12 para frente. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória
vos regozijeis e alegreis. O que Pedro está dizendo aqui? Não fiquem achando estranho quando surgem tribulações no meio do caminho de vocês. É normal que tenha um desentendimento, muitas vezes dentro do seu trabalho, que às vezes acontece alguma discussão com o seu marido ou com a sua esposa, que algumas vezes acontece de o filho responder uma palavra que a gente não gostaria de ouvir, que muitas vezes na igreja, no convívio com as pessoas que seguem a Deus, um irmão na fé ou uma irmã da fé acaba nos desapontando, falando uma coisa que não deveria falar, apontando um julgamento contra nós que nós não esperávamos. Essas coisas que muitas vezes chateiam as pessoas, Pedro está falando, não estranhem que essas coisas aconteçam. A ardente prova que vem sobre vós. Porque esses exemplos que eu mencionei são uma prova que vem queimando na nossa vida muitas vezes. Muitas vezes a gente não espera o julgamento das nossas atitudes por uma pessoa que é tão próxima, tão amiga nossa. E isso vem para o quê? Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não pensem que isso é algo estranho, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Cristo foi abandonado pelos discípulos no momento em que ele foi preso. Pedro chegou até mesmo, o próprio Pedro aqui, que escreveu esta carta, chegou a negar Jesus por 3 vezes. Mas ele vem e fala, não achem estranho quando vocês forem provados, estiverem passando por lutas, como se isso fosse uma coisa estranha acontecendo. Mas se alegrem pelo fato de vocês serem o quê? Participantes das aflições de Cristo. Cristo teve aflições na terra. Quando nós passamos por aflições, nós estamos participando dos mesmos sofrimentos que Jesus passou. Não vamos passar por todas as aflições dele. A morte na cruz, ele passou por nós. Mas ele passava por problemas no seu dia a dia, e quando nós passamos, nós também estamos sendo participantes das aflições de Cristo. E ele fala, não achem isso estranho, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Porque quando nós enfrentamos as dificuldades que Cristo passou, vencendo a tribulação, quando ele se revelar em glória, ou seja, quando ele voltar para buscar a igreja, essa vai ser a revelação da glória de Cristo, vos regozijeis e alegreis. Vocês vão estar com Deus e vão poder se alegrar com isso. Ou seja, vocês vão subir, não vão ficar na terra e não vão para o inferno. Vocês vão ir para o céu, porque vocês passaram pelas aflições com Cristo. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ser vituperado significa ser humilhado, significa ser envergonhado, significa ser colocado como o lixo, como o esterco, a ponto de você ser colocado assim de lado, de maneira bem vil. Então, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro está falando, quando você é humilhado, as pessoas apontam o dedo para você em razão de Cristo, você é bem-aventurado, porque o Espírito da glória de Deus está em você. Versículo 15. Do versículo 15 até o final, até o versículo 19, Pedro fala para ninguém padecer como uma pessoa que faz coisas erradas. Então, até o versículo 11, Pedro traz conselhos e recomendações para que nós vivamos como cristãos em amor,
no versículo 8, sendo hospitaleiros no versículo 9, administrando os nossos dons como despenseiros de Deus no versículo 10, falando e administrando bem as coisas no versículo 11, daí no versículo 12 até o versículo 14, esses 3 versículos, Pedro fala: não achem estranho quando vocês forem provados, mas fiquem alegres pelo fato de vocês passarem por provações, porque se vocês passarem pelas provações em nome de Cristo, por causa do nome de Cristo, isso significa que o Espírito Santo está com vocês. Essa é a segunda parte de 1 Pedro capítulo 4. A última parte, então, podemos dividir o texto de 1 Pedro em 3 partes. A primeira parte traz recomendações gerais para os cristãos. A segunda parte, do versículo 12, 13 e 14, é renovação da confiança dos cristãos de que, de que não estranhem o fato de passarem por provações. E a última parte, não sofram como criminosos, como pessoas que fazem coisas erradas, mas se for para sofrer, sofram pelo fato de fazerem a coisa certa. Se que as pessoas apontem o dedo para nós e nos acusem e nos julguem pelo fato de fazermos o que é correto e não o incorreto. Vamos ver aqui o texto. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como o que se entremete em negócios alheios. Versículo 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Veja que ele fala exatamente isso. Versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro está fazendo uma pergunta, dizendo assim: não seja condenado pelo fato de fazer as coisas erradas. Que as pessoas apontem o dedo para nós pelo fato de fazermos as coisas certas. Que nós sejamos envergonhados por esse motivo. Aí no versículo 17 ele fala por quê? Ele fala: porque o julgamento de Deus em relação a tudo que nós fazemos vai vir. E vai começar primeiramente pelos que são da casa de Deus. E aí Pedro está falando no versículo 17. Se o julgamento de Deus começa com quem faz parte da igreja, porque Jesus, o primeiro julgamento que ele faz quando ele voltar vai ser o seguinte: ele voltará para arrebatar a igreja que anda conforme a vontade dele. Isso significa que todos aqueles cristãos que lotam os bancos das igrejas, mas que fazem as coisas erradas em oculto, não vão estar com Deus, vão ser deixados para trás. Quando essas pessoas forem deixadas para trás, nós percebemos que Jesus está fazendo um julgamento. Está fazendo o primeiro julgamento em relação a quem está na casa de Deus. Agora, esse julgamento de Deus é muito pesado em relação a quem frequenta a igreja há tantos anos, mas faz coisas em oculto, em errado. E se Deus faz isso até mesmo com quem frequenta a casa dele por anos e anos, imagine o que acontece, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Ou seja, se Deus faz isso com pessoas que professam o nome dele, mas que não são obedientes de verdade, então imagine o que vai acontecer com aqueles que não obedecem a Deus de maneira deliberada. O julgamento vai ser mais grave. De fato, o livro de Apocalipse revela que eles serão lançados no inferno, não porque Deus ama mandar pessoas para o inferno, mas porque ouviram a palavra e decidiram fazer tudo o que bem quiseram e bem entenderam nessa vida.
Aí vem o versículo 18 e 19. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Pedro está dizendo assim: se só quem faz as coisas corretas se salva, ou seja, só ele vai para o céu e mora com Deus, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Esse versículo 18 que significa o seguinte: onde é que o ímpio e o pecador vai ficar? Imagine se só o justo, só aquele que faz a coisa correta é que se salva, então imagine, pense, aonde é que o ímpio e o pecador vão aparecer quando o juízo de Deus vier? Eles vão aparecer aonde? Eles vão aparecer no inferno. Eles vão aparecer no lugar que fica longe de Deus, porque o ímpio, que é aquele que não pratica a justiça de Deus, e o pecador, que é aquele que ama viver no pecado, não tem parte com Deus. Então não tem como eles aparecerem no céu. Eles vão aparecer no lugar que é longe de Deus. É isso que significa o versículo 18. E se o justo apenas se salva, só o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde que eles vão aparecer quando eles morrerem? Eles vão aparecer em um lugar longe de Deus. E o lugar longe de Deus é no inferno, é no lugar onde Deus reservou para as pessoas que não querem Ele. Não porque Jesus não quer as pessoas, mas porque elas, pela vontade delas mesmas, não quiseram Deus. Então Deus respeita todas as pessoas, colocará elas nesse lugar que foi reservado para elas. Versículo 19. Portanto, ou seja, por tudo isso que eu falei aqui nos versículos anteriores, Pedro fala: portanto, por todas essas coisas, também os que padecem segundo a vontade de Deus, quem sofre pela vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, ou seja, entreguem a sua alma como uma encomenda para Deus, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Encomendem a alma de vocês para Deus fazendo o bem. Ou seja, se vocês estiverem fazendo as coisas corretas, vocês estão encaminhando, enviando, preparando a alma de vocês, encomendando a alma de vocês, embalando ela num pacote para que a alma de vocês seja entregue para o fiel Criador. O fiel Criador é Deus, né? Então você entrega a sua alma para Deus quando você realiza a vontade dele. Quando você escolhe sofrer como uma pessoa que faz coisas corretas. Como ele diz no versículo 16: se padece como cristão, não se envergonhe, mas que nenhum de vós padeça. No versículo 15 ele fala isso: como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Essa é a meditação de 1 Pedro capítulo 4. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter mais entendimento a respeito das Escrituras. Permaneça com Deus e paz de Cristo.